Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Quando a fala não esclarece. Bem, nós que trabalhamos na área da saúde e que precisamos entrevistar, fazer uma anamnese com o paciente para entender o contexto de como a sua dor surgiu e podermos nos posicionarmos melhor no delineamento das estratégias terapêuticas, quer dizer, o que nós vamos fazer para manejar adequadamente o tratamento desse paciente. Porque, veja, uma dor de joelho por fraqueza muscular é diferente de uma dor de joelho por uma queda. Então, o manejo de cada situação é diferente. Por isso, nós precisamos ouvir o histórico do paciente, saber se essa dor já aconteceu, quando aconteceu, qual era a intensidade da dor, em que momentos piorava ou melhorava. A gente precisa fazer uma investigação. E às vezes o paciente não é de propósito, é de uma forma inconsciente, mas ele não é colaborativo. Ele não ajuda o profissional com as informações que ele dá. Então, por exemplo, ele pode ser um caso crônico, um caso complexo, por exemplo, uma dor que começou, vou falar um caso específico que eu atendi há muitos anos, uma dor de um senhor que começou com esporão calcâneo. É uma formação de cálcio, de osso que cresce de uma forma anômala no pé e que dói, associado à fasciite plantar, que é a inflamação da face, associado a uma tendinite tibial, que é uma tendinite da perna. Então ele tinha todas essas complicações que na verdade não era para ser complicações, mas que foram sendo complicações por não serem tratadas logo no início. Então uma dor que era para ser só uma dor, ela se transforma em duas, em três e assim sucessivamente. Então, como ele tinha um histórico de uma dor crônica importante, acima de 6, né? A gente fala que na escala de dor de 0 a 10, 6 é uma dor importante, crônica, todo dia sentindo. Então, é um caso complexo. Mas ele se torna mais complexo ainda quando o paciente não consegue dar as informações que você precisa obter, principalmente durante o tratamento, principalmente na entrevista inicial, na anamnese, quer dizer, quando nós estamos colhendo informações para podermos estabelecer o nosso diagnóstico. O diagnóstico médico é uma coisa, o diagnóstico fisioterapêutico é outra. O diagnóstico médico é fasciite plantar, por exemplo. O diagnóstico fisioterapêutico ou cinético-funcional é fasciite plantar por sobrecarga de peso associada à sobrecarga mecânica, porque ele sobe muitas escadas com fraqueza de tibial anterior e sobrecarga de gastrocnêmios. Enfim, a gente dá nome aos bois para que esses bois, entre aspas, sejam tratados, adequadamente manejados, não é? Então, o que aconteceu nesse caso é que era então um caso complexo. E ele não conseguia me dar informações que eu precisava. Então, eu começava a fazer perguntas, essas todas que eu estou aqui dizendo. Quando a dor surgiu, em que intensidade, o senhor teve essa dor alguma vez, como que ela se comporta, qual momento do dia piora ou melhora. Enfim, de todas essas perguntas, se ele me respondia uma, era muito. Todas as outras perguntas ou as suas respostas eram piadinhas. Por exemplo, ai doutora, é que eu perguntava para ele, seu senhor, né? Seu senhor X, quando que essa dor começou? Ah, doutora, a senhora sabe qual é o meu problema? Eu estou na idade do côndor. Aí é aquela velha piadinha que ele espera que eu pergunte, mas eu não pergunto. Côndor? Como assim? Mas dessa vez eu não perguntei, eu só fiquei fazendo assim com a cabeça, esperando ele falar. É a idade do condor, tô com dor aqui, tô com dor ali. E dá risada. Tudo bem.
eu acho legal a gente descontrair, eu acho legal a gente brincar um pouco para a vida ficar mais leve, mas num contexto que eu tenho 1 hora para atender uma pessoa com alta complexidade de dor e de impedimentos funcionais lá no dia a dia. E uma brincadeira para começar, ok, mas toda hora brincar, ao invés de responder as minhas perguntas, é muito difícil para o profissional manejar um caso desses. Aí eu esperava ele acabar de rir e falava assim: então, senhor X, voltando à pergunta que eu fiz, quando surgiu? A minha esposa fala que eu reclamo de dor a vida toda. Tá bom. A sua esposa fala que o senhor reclama de dor. Mas eu queria saber essa dor no seu pé, quando começou? Eu tô ficando velho. E assim, ficar velho, a gente já disse aqui, não é sinônimo de sentir dor. Eu atendi pacientes de 100 anos que não tinham dor no pé. Então, se ficar velho é ser sinônimo de sentir dor no pé, então todo mundo de 100 anos deveria ter dor no pé, mas eu atendo pessoas que não têm dor no pé com 100 anos de idade. Então vamos tentar focar. Olha, essa dor, na verdade, depois ao longo de muitas sessões, com bastante paciência, porque a gente precisa ter paciência. Às vezes o conhecimento técnico é menos importante do que a paciência. Porque brinca durante a sessão, mas no fim da sessão te cobra. Mas a minha dor continua igual, mas eu não consegui nem fazer o diagnóstico, eu não consegui 1 ou 2 respostas diretivas, né? Então a gente é cobrado, então a gente precisa mostrar o serviço. Para mostrar o serviço, eu preciso saber onde eu estou pisando. Para saber onde eu estou pisando, eu preciso de respostas adequadas, minimamente objetivas. Mas a dor desse senhor, que eu atendi aí há quase 10 anos, ela adveio de uma série de circunstâncias, incluindo circunstâncias psicoemocionais e domésticas, que pioravam a dor. Então, assim, adianta eu saber? Adianta falar sobre isso para conscientizar. Porque às vezes a dor não é só mecânica, a pessoa dá-lhe remédio, dá-lhe fisioterapia, a dor não melhora. Então conscientiza o problema, porque talvez a dor melhore ainda um pouco mais, né? Então esse senhor morava no 5º andar de um prédio que não tinha elevador. Mais de 65 anos, carregando sacola de supermercado, sobe e desce, neto sobe e desce, tudo que tinha que carregar para cima sobe e desce 5 andares várias vezes por dia. Dá para entender? Porque apareceu uma fasciite plantar? Sandra, mas poderia ter sido dor na coluna, poderia ter sido dor no joelho. A dor adveio da região mais frágil no corpo dele, porque cada corpo tem uma região de maior impacto de fragilidade, certo? Então, e no caso dele também, ele tinha aquilo que a gente chama de pé chato, né? Então, ele tinha o desabamento do arco plantar, aquele arco que a gente tem no pé não tinha. Então, isso era um fator biomecânico que favorecia o aparecimento de uma inflamação nessa região. Então, ele vinha dessa realidade, ele vinha de exercícios completamente equivocados na academia sem orientação. Ele vinha de um filho casado, que diante de suas dificuldades financeiras pedia socorro para ele rotineiramente. Ele era um senhor que vivia das suas economias, da sua aposentadoria e desviava recursos mensalmente para ajudar esse filho. O outro contexto, ele havia tido um relacionamento fora do casamento. E a esposa descobriu, e quando os dois chegaram no meu consultório, ela sabia e ela apresentou esse fato e ele admitiu. Então, assim, não fui eu nem que investiguei, eles já foram me trazendo todo esse contexto. Então, no meio disso tudo, você tem que garimpar uma informação terapêutica, outra informação terapêutica, porque a demanda emocional é muito grande. E eles não vão para o psicólogo.
que seria a pessoa ideal para atendê-los nesse contexto de uma terapia de casal. Eles vêm para o fisioterapeuta porque é o pé que dói, entendeu? Não é a cabeça que dói, não é o coração que dói, é o pé. Então vem para o fisioterapeuta. A coisa é material. Só que o fisioterapeuta precisa garimpar tudo isso, precisa fazer uma leitura disso tudo. E ele precisa, sobretudo, separar, dar nome às coisas, pontuar, extrair, escolher o que é importante, conscientizar. Gente, a faculdade não prepara um fisioterapeuta para fazer tudo isso. Quem prepara é a vida. Então, é um desafio muito grande. E o que acontecia? Vou dar só uma lidinha aqui no prontuário para eu retomar as situações. Ele, por exemplo, a dor às vezes piorava quando ele dirigia. No entanto, para chegar ao meu antigo consultório, ele ia de metrô e subia 6 quadras a pé. Então ele dizia assim, eu não vim de carro porque tenho medo que o carro piore. Bom, o carro pode até piorar, mas 6 quadras de metrô para subir, depois mais 6 para descer, com essa dor no pé, vai piorar muito mais. São cálculos fáceis de fazer para quem está do lado de fora. O paciente que está vivendo a situação mistura tudo, atrapalha tudo e não consegue ter uma leitura objetiva de coisas que para quem está de fora seria meio óbvias, não é? Então, imagine, associado a essa dificuldade de se olhar, uma dificuldade de focar naquilo que o profissional está perguntando para que o tratamento possa render, uma extrema dispersando o tempo todo. Então, se eu faço um procedimento, eu acabo de fazer o procedimento e toco de novo para saber se a dor melhorou ou piorou. Como está agora? Doutora, aí vinha com uma piada qualquer, ou era o Condor, ou isso aí é problema de junta tudo e joga fora. Olha, pode ser engraçado, mas não naquele contexto. Então já tinha brincado, acabei de fazer, por exemplo, um ultrassom pulsado, que é para inflamação, estava bem demasiado. Toco de novo na mesma intensidade, eu sei que a dor melhorou. Eu sei, eu só quero que ele reconheça que a dor melhorou. Ao invés dele dizer, nossa, parece que está um pouco melhor, porque visivelmente o edema tinha diminuído. Ele vem e faz, é problema de junta tudo e joga fora. Então, é muita dispersão que atrapalha demais a nossa conduta, o nosso progresso e a evolução terapêutica do quadro clínico que ele apresenta, não é? Então, são essas coisas óbvias, né? Então, ele não dava informações precisas, ele brincava, desviava o foco, né? E numa das últimas sessões que eu atendi, como nós estávamos tratando o pé, eu focava no pé. Perguntava como que ele estava no geral, mas focava no pé. Numa das últimas sessões, ele chegou e falou, mas está doendo muito. Eu pus ele na maca, coloquei gelo, fiz ultrassom, fiz mobilização, tudo no pé, que era o foco do que ele reclamava de dor. Lá pelas tantas, quase no final da sessão, eu falei assim, pisa, por favor, e veja se o pé melhorou. Doutora, mas não é meu pé que está doendo. Não, hoje eu cheguei com dor no joelho. Então, nós estamos tratando o pé há mais de 23 sessões. Ele chega com uma outra dor, não fala onde é, eu vou tratar o pé, e ele diz então que o problema é em outra parte. Então, assim, você precisa respirar fundo e dizer, bom, o foco com esse paciente é a comunicação. Eu tenho que desenvolver melhor as minhas táticas e técnicas de comunicar para dizer para ele o que eu preciso dele para que ele possa me dar minimamente o que é necessário para que o quadro clínico dele evolua. Então, meus queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada por sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!